Vamos lá, ao Oiê! vivo, mais uma vez. Eu procurando filtro, Hã? e eu procurando filtro mais uma vez. As coléricas chegando. Ô, Gabi Soares, é hoje que você descobre seu comportamento, seu temperamento, hein? É. Maísa chegou aí. Ops, peraí que eu cliquei aqui. A Maísa vai poder colaborar bastante nessa live. Uhum. Não, Gabi, eu acho que você só vai descobrir o seu no final, na hora que acabar todos. Ai, tô bem feliz de fazer essa live sobre os coléricos, na sequência dos melancólicos, porque encaixa tão bem, né? A gente percebe uma similaridade entre, por conta da simbólica, do quente e úmido, né? Uhum. Do quente e seco, né? Aliás. É, Sim. Gina. A Regina aí de novo. Não, Gabi, nós não vamos falar de todos hoje. A gente está fazendo uma sequência de lives. Então, a gente falou do melancólico, hoje a gente vai falar do colérico. Vamos falar dos sanguíneos na próxima semana. Pode ser, E, pode ser. e depois a gente finaliza com os fleumáticos, que é um Finaliza de grande. uma forma leve. Isso. E que é uma grande incógnita, porque são os mais misteriosos, assim, os mais difíceis de serem decifrados, né? O melancólico ele tem essa coisa tão assim mais introspectiva e mais na dele que é fácil você perceber, né? O colérico ele já tem essa presença que também é marcante. O sanguíneo, né? O mundo precisa de sanguíneos para a gente poder ter essa alegria, descontração. Uhum. E os fleumáticos, eles ficam ali no meio termo. Falar nisso, a gente tem uma fleumática aqui, ó. Ana Cristina aí. O Marquinhos chegou aí também. Marquinhos tem Marquinhos. cara de colérico. Não. Mas pode ter um filho colérico, então tem que aprender a lidar. Realmente, é. A É. Rafa, minha vizinha. A Rafa, A eu minha apoio. mãe, a colérica em pessoa, a minha mãe. Olha aí. Bom, vamos começar então. A live vai ficar gravada, então quem está chegando agora aí, né, pode acompanhar, se tiver que, né, passar um pouquinho para não ficar aí nas nossas primeiras considerações. A Rafa, 1000% colérica. Então vamos lá, vamos falar sobre esse temperamento que é expansivo, né, e que consegue entrar, né? Uhum. Você vai começar a falar sobre as crianças, sobre a infância, né? Não só Isso. propriamente sobre as crianças, mas como é que isso se fixa na infância, né? E aí depois a gente complementa na fase adulta. Eu venho falar sobre o impacto disso nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos amorosos. Uhum. Ô, Regina, eu vou falar sobre as características das crianças coléricas, mas que são as mesmas dos adultos, né? Vou falar um pouquinho mais focado na relação pais e filhos, mãe e filhos, mas assim, as características são as mesmas, né? Porque o temperamento não muda, é aquilo que a gente falou, né? Ele só é modulado, né? Modulado ao longo do tempo, mas ele não muda, né? Então você permanece com ele. Então você vai identificar se você é colérica ou não.
Então, como eu estava dizendo, as crianças coléricas, elas são muito expansivas, agressivas, elas têm uma disposição física, então elas acordam cedo, elas são bagunceiras e elas são também, elas inflamam com facilidade diante de uma injustiça. Então, se elas veem determinada injustiça, a veia dela já salta, ela fica vermelha, ela fica irada, né? São crianças também que querem colocar suas próprias regras no jogo. Então, assim, vamos supor que uma criança chega num aniversário e eles estão brincando de pique-esconde. Se essa criança colérica não quer brincar de pique-esconde, ela vai seduzir e conquistar todas as pessoas, as outras crianças, a brincarem daquilo que ela quer. Então, elas são crianças com alto poder de persuasão, de comunicação, e elas estão sempre certas. Não bate, não adianta vocês querer bater de frente com um colérico, porque eles são os donos da razão, eles são cabeça dura, eles estão sempre certos. Eles se sentem assim. O que é bom e ruim, né? Acho que depois a gente pode falar disso também, né? Porque eles têm uma autoestima muito elevada. O lema do colérico é melhor ter razão que paz. Sim, sim. Então, eles têm uma autoestima muito elevada, né? Mas, em compensação, eles são orgulhosos. Esse é um defeito aí do adulto, né, e da criança colérica. E depois eu posso entrar mais um pouquinho nisso. Então, eles também eles perseguem os seus objetivos até o fim, eles são resistentes, eles tomam suas próprias decisões, eles não são Maria vai com as outras, eles sabem o que eles querem e tudo para eles é um desafio. Então, você quer motivar uma criança colérica, fala assim, eu duvido que você vai fazer lição hoje. O que ela vai fazer? Só para provar que ela é boa, que ela consegue, que ela dá conta. Se você quer que uma criança arrume um quarto, os quartos são muito bagunçados, você fala assim para ele, vamos ver quem arruma mais rápido? Ele vai ganhar de você. Então, eu acho que eu já posso até começar a entrar um pouquinho em como os pais devem lidar com essas crianças coléricas. Mas antes, né, Camila, vamos ver assim, se você tem mais alguma coisa a acrescentar em relação às características. E tem mais um elemento. As crianças coléricas, elas têm uma compreensão muito aguçada da realidade. Porque, como elas são. Elas têm uma capacidade de percepção muito boa entre quem está certo, quem está errado, né? Então, elas têm essa compreensão aguçada do ambiente e elas vão defender quem está certo. Porque elas são firmes, né? Elas se acham muito boas, elas são autoconfiantes, elas têm a autoestima elevada, porque elas são quentes, né? O elemento é o fogo. Fala um pouquinho aí pra gente. Sim, até em termos aí de diagnóstico, né, Gabi? Quando o profissional, e é bom que os pais estejam atentos a isso, eu até tenho uma frase que é assim, antes de você aceitar um diagnóstico de depressão, certifique-se de que quem te deu o diagnóstico não é um idiota. Porque se passa pela ignorância, é adoecimento tudo. E nós vivemos numa época onde as crianças, elas estão taxadas de doentes e os adultos não estão tendo uma compreensão do ser. A sua criança tem uma forma de estar no mundo. Isso precisa ser respeitado antes de qualquer validação, qualquer diagnóstico. Então, uma criança colérica, ela tem muita energia. Será que seu filho, então, não é um colérico, ao invés de ser taxado ali como um hiperativo? TDAH, né? Isso, seu filho não é um sanguíneo e está recebendo aí o diagnóstico de TDAH? Ou, uma criança depressiva. Será que seu filho não é melancólico? Então, eu não estou dizendo aqui para a gente sucatear tudo, deixar as coisas muito soltas, mas quando você leva seu filho para uma avaliação psicológica, uma avaliação médica, olha a importância de você abrir um leque para as coisas, para que
tudo não fique aí tomado como simplesmente um adoecimento. Pode ser Sim, simplesmente a forma do seu filho estar no mundo. Isso precisa ser sim, respeitado na infância para que ele se torne um adulto confiante. A gente está falando aqui do colérico, que já tem esse senso de segurança que é próprio dele, né? Mas olha como a coisa pode descambar aí com um rótulo, né? Porque muitos pais hoje buscam rótulos para justificar um comportamento. Ah, meu filho é sim, bagunceiro porque ele é autista. Ah, então tá tudo bem, né? sim. Meu filho, ele desobedece, mas é porque, né, ele tem uma alteração aí. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre a primeira infância, porque é um momento de ser compreendido, e não, né, de já receber rótulo e querer medicar. Seu filho pode ser muito criativo a partir do temperamento dele. Se você vem e já Uhum. medica, você anula É, aquilo, né? sim. Consequências É de. isso que você está falando. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque eu fico pensando assim, será que existe tantas crianças assim com TDAH, né? Ou será que existe uma tendência à medicalização para aquietar essas crianças, né? Daí você vai aquietar um colérico, você vai aquietar um sanguíneo, né? Você vai estar destruindo isso, a autoestima, o componente quente dele, né? Você vai estar abafando o fogo, a capacidade dele de expansão, né? E pensando nisso, se numa escola algum professor tem algum aluno colérico, o que ele tem que fazer? Isso serve para os pais também, mas principalmente para os professores. Se você tem um aluno colérico, né, com alta capacidade de expansão, se ele é bravo, irritado, agitado, e aí ele faz a lição rapidamente, porque essa é uma outra característica dos coléricos, né? Além de tudo isso que eu falei, da autoconfiança, autoestima elevada, poder de decisão, do poder de persuasão, eles são ágeis, né? Então eles são rápidos. Eles não só falam como o sanguíneo fala e não faz. O colérico fala e faz. Eles gostam de fazer, né? Então, assim, voltando para a escola, vamos supor que uma criança colérica termine a lição rapidamente. Daí ela vai conversar com o outro, vai começar a fazer bagunça, vai começar a perturbar o ambiente. O que o professor deve fazer? Ao invés dele ir lá e medicalizar e taxar, medicalizar não, né? Mandar para um psiquiatra medicar e taxar essa criança com hiperatividade, né? Ele tem que trazer esse colérico para ele e pedir que esse colérico ajude. Então, assim, você pode ajudar seu amiguinho na lição? Você pode me ajudar aqui na lousa? Você pode jogar, limpar a sala para mim? Vai dando atividades para o colérico, porque o colérico gosta de se sentir útil. Ele é reforçado por meio do elogio, né? Então, mantenha esse fogo dele, né, ocupado, para que ele não incendeie a sala, né? Perfeito. Isso. Aproveitar as características, as habilidades, as competências, né? Olhar para isso como competência. E aí, o adulto, ele tem essa tendência, né, a querer. Eu já atendi uma criança de 2 anos. Quando eu me vi de frente a isso, eu falei, não, mas que mundo é esse? Uma creche mandar uma criança de 2 anos que a criança estava tocando terror na sala e não sei o quê, nananã, e a mãe queixando a criança. Mas, caramba, aí vai ver, a mãe tinha, né, um quadro depressivo, em casa essa criança ficava ali muito solta e sozinha, solitária. Quando a criança chega na escola, se vê com aquele monte de gente, ela quer gastar energia dela. Sim, Né? Então, é tudo assim, um manejo de ambiente, um olhar para o comportamento como competências, como algo que pode ser aproveitado. Você falou da sim. agressividade, né? Então, claro, as emoções, eu costumo usar a metáfora do cavalo. Você está em cima do cavalo, o cavalo são suas emoções, você tem a rédea. A criança não tem. A criança não sabe nem nomear a emoção que ela está sentindo. O que que cabe ao adulto? Ajudá-la Sim. a direcionar essa emoção. A tomar consciência de que emoção que é essa. Ah, então meu amiguinho veio,
falou uma coisa atravessada para mim, eu sou colérica, a minha reação, porque o colérico, a palavra dele é ação, né? Então eu vou lá e dou um Uhum. soco, devolvo como uma forma de soco no meu amiguinho. Aí você é taxado como agressivo, descontrolado, ou Uhum. né? É a forma da criança reagir àquilo e precisa ser doutrinado isso, né? Sim, porque isso que você está falando, as crianças são movidas por sensações, né? E aí os conceitos universais, a inteligência, a vontade vai estar sendo formada, e a partir dos 7 anos que ela vai estar sendo formada de uma forma mais criteriosa, né? Então, quem lê as emoções são os pais, são os professores, né? A criança não vem pronta ao mundo. E é muito interessante você falar que esse menino de 2 anos é agitado e a mãe é depressiva, porque o quanto ele não fica agitado para manter essa mãe viva, né? Às vezes ele entra nesse processo de agitação para trazer essa mãe para devolver uma vitalidade que ela não está tendo. E aí ele precisa ser agitado para manter essa mãe viva. Daí ele vai na escola e ele continua agitado, né? No sentido de continuar tentando manter essa mãe viva, né? Então, isso daí é muito interessante. E quando você fala assim, da agressividade do colérico, a grande questão é o que os pais devem fazer com essa agressividade, né? Porque os pais não devem gritar com essas crianças coléricas, porque já viu fogo com fogo, né? Vai alastrar e vai virar um incêndio, né? Eles têm que ir controlando. E depois, mais pra frente, eu vou falar de uma técnica muito legal para controlar aí a intensidade e a expansividade do colérico. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa importante, que é no sentido de que os pais têm que encontrar bons exemplos, né? Por exemplo, assim, trazer mitologia, trazer os heróis, trazer histórias de santos, trazer histórias que sejam modelos para essa criança colérica, no sentido de direcionar essa expansividade e esse fogo que eles têm para servir o outro. Porque o grande prejuízo, assim, digamos, ou defeito da criança e do adulto colérico é a falta de humildade, porque eles são tão autoconfiantes que é como se eles se enchessem de si mesmo, né? Então eles vão, como eles confiam nas habilidades, né? O colérico ele é bom no que ele faz, ele não é ruim, ele é bom. Só que o problema é que ele se acha muito bom. E daí, como ele se acha muito bom, se os pais não sabem direcionar esse achismo dele, eles podem se tornar crianças tirânicas, né? Então, o colérico, ele pode tanto se tornar um ótimo líder, um líder, assim, muito bom, quanto ele pode se tornar um tirânico, né? Então, vai depender dos pais em direcionar essa quentura, né? Dos pais, dos professores, né, Isabel? Tem gente aí que reconhecer. Gabi, aproveitando isso, pensando na adolescência, um adolescente que é, né, colérico, muito seguro e que acredita que tem domínio de tudo, se ele tiver acesso, por exemplo, a drogas, ele vai para isso com a crença de que ele vai usar uma vez e não vai viciar, porque ele domina, né? E Sim. acaba entrando aí em situações. Ah, eu vou fazer só uma vez, né? Não vou... e qualquer tipo de delinquência, né? Ah, vai ser só uma Sim. vez, eu vou só para sentir a vibe da coisa. E aí, como ele tem esse reforçamento nele de que cada vez pode ser melhor, que ele vai se tornando melhor, né? Sim. A cada experiência, ele entra num looping, né? E aí, se a gente está pensando em comportamento desviante, se a gente está falando de delinquência, isso, né, não vai ter fim, né? Sim. Então, e aí você está trazendo um ponto super importante, porque é assim, tá, então o pai pensa assim, minha criança é colérica, ela quer mandar em tudo, ela quer mandar aqui em casa, ela se acha o rei, então eu vou combater, né, eu vou bater de frente. Então eu vou ser mais tirânica do que ela, eu vou abafar esse fogo, né, então ela incendeia a casa inteira, ela quer mandar na casa inteira, tem uma mãe ou um pai colérico que quer abafar esse fogo. O que vai acontecer? O pai não vai abafar, ele vai se tornar uma criança dissimulada.
né? E por quê? Ele vai fingir. Então, ele vai continuar fazendo as coisas erradas, só que ele vai dissimulando, ele vai mentir, ele vai fingir. Porque a gente não abafa o fogo. A gente não. É a mesma coisa que você querer fazer com um melancólico se torne colérico e um colérico se torne melancólico. Não existe isso. A gente nasce com o nosso temperamento, a gente vai modulando ao longo da vida, mas o nosso temperamento é o nosso elemento, né? Então, se você abafar esse fogo, ele vai começar a dissimular. Então, não adianta você tratar o colérico, assim, de forma tirânica, não. Você tem que... aí eu vou ensinar uma estratégia daqui a pouquinho, eu vou segurar um pouquinho para ensinar essa estratégia. Tem uma estratégia muito legal para você ir domando o colérico. E só uma coisinha que eu queria... Pode falar. Com qualquer criança, né? O adulto, ele tem que saber que ele é adulto. Ele não vai entrar num cabo de guerra com a criança. Fala para a criança assim, ó, a criança tá tirando o sapato, se você pega e fala assim, não tira o sapato, pode olhar que daqui a pouquinho a criança tá te olhando de ladinho assim, tirando o sapato, só para te testar. Sim. Né? Por quê? Porque você instigou, você puxou o cabo de guerra, né? Ela puxou, você puxou de cá e ela puxou de lá. Cabo de guerra é assim, né? Como é que você responde a um comportamento desse? Fala, ó, né? Por exemplo, a gente está dentro de um carro fazendo uma viagem, meu filho quer tirar o sapato, eu já vou parar no restaurante pra gente comer. O que eu falo para ele? Ó, você pode até tirar, mas nós já vamos descer, daqui 2 minutinhos nós vamos descer, você vai ter que calçar de novo. E pode até atrasar para você descer, você vai ter que esperar no carro. É trazer ele para as consequências daquilo que ele está fazendo. Não é ficar instigando como um cabo de guerra, né? Adulto tem que ser adulto, pelo amor de Deus. Ó, passou da hora da gente também se posicionar dessa forma, né? Então fica duas crianças brigando e não chega a nada. Porque colérico com colérico, depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente, como seria uma mãe melancólica com filho colérico e como seria um filho colérico com uma mãe colérica. Segundo o meu irmão, que eu achei muito bonitinho, que eu tava dando essa aula pra ele hoje, eu treinando com ele já entende um pouquinho de comportamento, ele tem 11 anos. Aí eu falei, Rafa, como seria uma mãe colérica com um filho colérico? Ele falou assim, tiro, porrada e bomba. Olha isso. Olha a simbólica da coisa. Tiro, porrada e bomba. É uma metáfora perfeita, né? Os elementos da poesia para a gente entender os temperamentos, né? Sim. E aí, os pais, então, eles têm que ter uma autoridade e uma firmeza. Por exemplo, assim, uma mãe melancólica não pode falar assim com o filho colérico. Ô, meu bem, guarda seu sapato pra mim, guarda seus brinquedinhos pra mim, porque ele não vai guardar. Ele não te obedece, ele odeia ser mandado. Eu falo assim, que o colérico já nasceu sabendo mandar, e o melancólico nasceu sabendo pedir. E aí os dois têm que conversar, né? O melancólico tem que aprender a mandar mais um pouco e o colérico a obedecer. E os pais, assim, eles têm que ser essa figura de autoridade, né? No sentido de transmitir uma firmeza, de falar firme com os filhos, mas de não impor, porque o colérico não vai obedecer. Ele odeia ser mandado. Ele odeia ser mandado mesmo. E outra coisa, o colérico, ele entra no jogo para ganhar, né? Ele não entra num jogo pra brincar. Então, assim, se é uma mãe melancólica jogando com o colérico, ela vai falar assim, tadinho dele, né? Deixa ele ganhar, né? Ele vai odiar isso, porque ele é movido pelo desafio. Então, o colérico, ele precisa que os pais ganhem dele. Então, você vai jogar xadrez com seu filho, você precisa ganhar do colérico. Você vai jogar, sei lá, um jogo da memória, você precisa ganhar do colérico. Porque, correndo da Isabela, porque se os pais não demonstram que eles são fortes, que eles são melhores que os filhos vão começar a ver esses pais como uma figura frágil e vai deixar de ser um modelo para eles. E então, ganhar de uma criança colérica não é opressivo para ela, é desafiador. E a Isa perguntou aqui, Isa, eu vou te responder, né? E quem é meio colérico e melancólico? No seu caso, pelo que eu e a Camila assim, acha, né? Você tem aquilo que a gente falou na live passada. Você tem o temperamento primário colérico.
e o seu secundário seria o melancólico. Então, a sua tendência é ser mais colérica do que melancólica. Embora você tenha alguns momentos melancólicos, entendeu? Que foi aquilo que eu falei. Meu temperamento primário é o melancólico, o secundário é o sanguíneo. Da Camila, o primário é melancólico, o secundário é o colérico. Então, assim, é importante saber que a gente tem características de outros temperamentos, mas tem um que predomina mais. Isso. A pergunta a Regina. Isso, Regina, certo. Tá vendo? Já está se localizando aí, é isso mesmo. Porque consegue ter essa, é, essa constatação de que aquilo me afeta de alguma forma. Meu interior tá ali, né, movimentou algo aqui em mim, que não é só externado, mas é vivenciado aqui, né, de alguma forma. E todos os temperamentos vão ter isso. Por isso que a gente tem que entender de simbólica. Quando eu falo de entender de poesia, e é por isso que eu quero trazer bem claro isso para vocês entenderem. Não é só pegar características e falar, então, mas não, eu não tenho essas características, então eu não sou. A primeira coisa que vocês têm que localizar em vocês é temperatura e se é rígido ou cede, tá? Localize em você, você é quente ou você é frio, né? Você é rígido ou você cede, porque aí é a partir daí que você vai conseguir localizar qual que é o seu temperamento. Melancólico e colérico, né? Eles têm aí uma temperatura e tem se há uma rigidez ou, né, se consegue ceder. Vamos pensar aqui um macarrão. Um macarrão que você, né, pega ele na sua estrutura natural, você quebra, né? Você fratura ele. Sim. Mas se você aquece, umedece ele, o que acontece? Você consegue ceder ali e manipular. Então, os temperamentos, elas passam por isso também. Eu volto a dizer, na semana passada eu falei, se eu olho para uma pedra olhando aquilo como uma pedra, eu só vou ver pedra. Então, se você olha para um temperamento só pegando os traços aí, você só vai ver. Você tem que ir na profundeza, na simbólica da coisa, né? Todo material, por exemplo, olha, tem uma taça de vidro aqui, ela é de vidro, então ela tem uma temperatura, ó, ela é fria, né? Na sua originalidade, ela é fria e ela é dura. Não consigo manipular isso aqui, é vidro. Tá, ok, se eu pôr no fogo, vai manipular, vai aquecer e tudo mais. Mas no seu estado original, é frio, né, e rígido. Então, os temperamentos também, a gente aprende a identificá-los dessa forma. Sim, isso que você está falando é muito interessante. Quem identificar o colérico, pensa na pimenta, né? Pimenta demais tira o sabor da comida. Um pouco de pimenta, a comida fica gostosa, né? Então, assim, se o colérico começar a ficar apimentado demais, ele vai estragar as relações dele, né? Ele vai ferir o outro, que foi a questão que a gente falou semana passada, o fogo, né? O fogo, quando ele alastra, ele fere, né? Então, o colérico, ele tem que exercer muito a humildade dele, para ele não ferir o outro, para ele não ser tirânico com o outro. Porque qual que é o bom fogo? É o fogo baixo, né? É o fogo servil, né? É o fogo que ele tá ali, o fogo do macarrão, ele tá cozinhando, né? Ele vai produzir um macarrão legal, ele tá cozinhando, mas ele não vai ferir o outro. Porque quando o colérico começa a ser muito impulsivo, muito reativo, a ser movido só pela raiva, ele alastra e aí ele até perde as amizades, né? Então tem que saber direcionar esse fogo. Da mesma forma como o mineral do melancólico é terra, ó, percebam como a terra, você pode pegar ela, você joga ela pode até ceder um pouquinho, mas ela cai ali naquele lugar.
O fogo, não. O colérico, o mineral dele é fogo. Quando você pensa em fogo, você pensa em coisas negativas. Inferno. Você pensa em inferno, você pensa fogo. Você pensa no fogo tomando uma casa. Você pensa em destruição. O fogo na sua pele. Uma queimadura que vai doer, que vai te deixar adoecido. Né? Então, por isso o colérico tem essa característica dinâmica, né? De alastrar, de expandir. É quente, o calor expande. Coloca uma chama ali dentro de uma sala. Esse calor vai expandir, vai tomar conta dessa sala inteira. Ela não vai ficar só quentinha ali num cantinho, né? Ele vai expandir. É diferente da água e da terra. A água, né, ela não busca, né, alastrar. Você derruba uma água, ela pode até também, como a terra se der um pouco, mas cai ali naquele... Gente, o ar não, o ar também expande. Né? O ar e o fogo são os temperamentos que vão expandir. Né? E o ar são sanguíneos, né? Uhum. É importante, assim, a gente ainda não falou dos próximos, né? Nem do sanguíneo, nem do fleumático, mas é importante saber já que o fleumático é água, que o sanguíneo é ar, que o melancólico é terra e que o colérico é fogo, né? Então, só para vocês já terem uma ideia aí da simbologia que a gente está usando. Uhum. E eu ia falar, tem uma coisa que apaga o fogo. O que apaga o fogo aí? A água, né? A água apaga o fogo. Então, entrando um pouquinho assim nos relacionamentos, apesar de que a gente ainda não acabou de falar das crianças, um fleumático e colérico é um relacionamento legal, porque como o fleumático não é muito reativo, ele pode apagar o fogo do colérico, né? Mas tem que ter cuidado, porque o colérico vai queimar o fleumático com muita frequência, né? Isso foi outra coisa que eu tava conversando com meu irmãozinho pequeno, ele falou, Abi, mas a água apaga o fogo, né? E eu falei, exatamente, né? Então o fleumático e o colérico aí dá uma combinação boa. A gente sempre fala de temperamentos, falando de luz e de sombra, né? Não tem a melhor combinação, ninguém vai ficar maluco, né? Igual o povo doido do signo, né? Ai, fazendo a sinastria lá. Ai, só me relaciono com taurino, canceriano, e virginiano e ariano, jamais, né? Então, não é aí. Então, quero me relacionar com colérico de jeito nenhum, porque vai ser desastroso. Todos os temperamentos têm luz e sombra. E qual que é a mágica dos relacionamentos? É você crescer a partir da relação, é você aprender com o outro. E você também imprimir no outro algo de bom, imprimir no outro também transformação. Entra em relacionamentos buscando isso. Buscando compreender, amar o outro, né, da forma como ele é e propiciando que ele seja alguém melhor. Sim. Até porque você está falando isso, eu fiquei pensando assim, que a gente não escolhe o temperamento do filho, né? Uhum. Então você não escolhe. Seu filho vai vir sanguíneo, melancólico, colérico, né, fleumático, você não escolhe. Daí você tem que aprender a lidar com esse temperamento. Pensa dois pais melancólicos com um filho colérico, né? Isso é uma coisa muito interessante também, assim, porque nesse sentido, uma mãe colérica com filho... Não, ao contrário, um filho colérico com uma mãe melancólica. Um pode ficar muito incomodado com o ritmo do outro, né? E o colérico pode pensar assim, nossa, que mãe lerda, que mãe que não me chama atenção, e que mãe que fica só pensando, que mãe devagar, ela não faz nada pra mim, como é que ela aguenta, que mãe que sofre o tempo inteiro, né? E a mãe pode pensar assim, eu não tô aguentando esse filho, não para de gritar na minha cabeça, que temperamento forte é esse, que menino chato, né? O que eu faço com essa raiva? Então, tem que aprender a dosar mesmo. E o que eu estava guardando para falar, a técnica que os pais têm que usar para lidar com os filhos coléricos chama uma técnica que eu não sabia, assim, ela máximo, chama sanduíche, que é assim, ó, você elogia
Você dá ordem e você elogia de novo. Por que elogiar? Porque os coléricos amam ser elogiados. Além deles serem movidos pelo desafio, eles são movidos pelo elogio também. Por quê? Porque né, eles gostam que infla mais essa autoestima maravilhosa deles. Então, você fala assim para a criança, ó, vamos pensar, dá um elogio. Nossa, você é tão estudioso, você podia fazer sua lição agora, né? O que você acha? Tá na hora de fazer lição. Aí a criança, dependendo do grau de intensidade da raiva, né? Pode responder que sim, pode responder que não. E aí a mãe tem que convencer essa criança a fazer a lição. Tá, fez a lição. Aí depois que ela fez a lição, você vai e elogia. Nossa, mas que bonito, deixa eu corrigir, que letra bonita, como ser inteligente, né? Então os pais têm que usar desse artifício. Elogio, ordem, elogio. Porque se o pai chegar lá, menino, vai fazer lição agora. Ele vai falar, eu não vou, você não me obriga, eu não tenho que fazer lição, eu não quero fazer lição, eu não gosto daquela escola chata, né? Então, não dê ordem pro colérico. Não grite com ele, elogia ele, dá a ordem e elogia de novo. E dá essa ordem sem saber que é uma ordem. Deus me livre, já dá mamãe colérica. Eu tá bem preparada, se eu tiver. Sim. Se eu tiver um filho colérico, eu vou ter que aprender a ser bravo. Tá firme, vendo? né? Eu vou ter que aprender a ser firme. Né? A mágica das coisas, né? Uma mulher vai se tornar mãe a partir do filho. Sim. Qual filho for, e aí é isso que vai tornar ela a mãe que ela vai ser, né? É o filho. Sim. Olha lá, mãe amiga, eu já convivo com a Isabela também, outra colérica. Eu e a Camila é duas melancólicas, eu tava rindo da gente jogando tênis ontem, né? Aí a gente tava jogando, tava muito gostoso, a gente queria ganhar, mas a gente não tava se importando muito com a pontuação. Eu e ela nunca sabia se a gente tava ganhando ou perdendo. Eu nunca sei qual a pontuação, eu sei que eu tô me enxergando porque eu gosto do esporte, mas pra mim ganhar ou perder é indiferente. Um colérico jamais, ele jamais aceitaria perder, né? Ele estaria irado ali do beach tennis, né? Então, assim, o melancólico, ele tá ali pelo prazer do jogo, pelo esporte, né? No meu caso, que eu sou um pouco sanguínea, pela convivência, né? E não assim se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Eu tenho um pouco também, assim, eu gosto da competição, mas aquilo não é o mais importante para mim quando eu vou jogar. Só que eu me atento muito na clínica que quando as crianças são coléricas, aí eu fico nesse movimento de dar o meu melhor. Mas eu nem preciso entrar nesse movimento porque as crianças coléricas me puxam para isso. Como elas vão ficando muito animadas, vão muito nervosas, automaticamente você já vai entrando nesse movimento de ficar igual a ele. É muito gostoso jogar com o colérico, porque ele traz a emoção pro jogo, né? Ele traz o desafio. Então, assim, eu vejo quando eu atendo uma criança colérica, além dela me cansar muito, ela me traz uma vitalidade que nem sempre eu tenho. E quando eu atendo uma criança melancólica, aí eu tenho que ensinar ela a entrar um pouco na competitividade, a comemorar um pouco mais, porque ela vai ficando muito tipo, a gente tá só ali jogando, né? Uma criança colérica jogando Uno, esqueçam as regras que vêm lá na caixinha do jogo. Que ele vai criar 5 novas regras ali na hora, né? Porque ele não quer perder, então se você jogar um 4 nele ali, ele vai falar que pode, né, jogar uma outra carta que vai neutralizar, ele vai criar alguma coisa para quebrar isso, né? Exatamente. A gente tem 20 minutos, então vou trazer Eu um acho que pouco. eu falei tudo também já que eu tinha para falar. Então, falar rapidamente, né, das impressões do colérico nos relacionamentos amorosos, o que a gente pode aproveitar, o que precisa ser identificado, né, trazendo aí questão de luz e sombra mesmo. Como nós falamos, o colérico ele tem 3 virtudes que são muito admiráveis. Uma delas é a segurança. E por isso ele se torna uma pessoa muito buscada. Ele vai ser porto seguro. As pessoas vão se sentir atraídas para poder conversar com o colérico. O colérico ele adora, ele vai ouvir. Olha a diferença também, né?
Percebam como podem ter traços iguais, mas por motivações diferentes. O colérico vai ouvir, o sanguíneo também adora ouvir, só que o sanguíneo vai ouvir porque, né, por outros motivos. O colérico vai ouvir porque ele quer dar um conselho no final. Porque ele é ótimo conselheiro, ele tem resposta, ele tem solução para tudo. Então ele já vai ouvir, já formulando ali o que ele vai te falar, que é para você fazer no final. Né? Então isso tem um relacionamento pode ser bacana, né? Né? Imagina assim, né, uma mulher com um homem colérico, ela vai poder ter alguém ali que ela vai trazer, né, o problema e o seu companheiro vai facilmente dar uma solução. Agora pensa, né, uma pessoa que quer ser ouvida para desabafar e vem o colérico e fala, né, te dá uma resolução ali, aí você, né, o outro temperamento fica, puxa vida, né, eu tava querendo só ser acolhido, a solução a outra virtude é a sinceridade. Então, assim, vai ser uma pessoa honesta, sincera, né? Muito possivelmente não vai querer enganar o outro. Se tiver bom, vai falar que tá bom. Se a coisa estiver degringolando, vai trazer isso também, né? Só que tem que ter cuidado, cuidado com o sincericídio, né? Quantas amizades acabam aí porque a pessoa vem e, né, queima, como a gente falou. A sinceridade às vezes queima, né? A sinceridade com o melancólico também, às vezes, vai dar uma estremecida ali, dependendo da forma que vem, né? E a produtividade. Olha como um colérico pode ajudar um melancólico, né? Que é um pouco mais lento para concretizar as coisas. O colérico, ele começa, passa ali pelo processo, o meio, e ele quer a resolução no final, porque finalizando ali, alcançando os resultados, ele já quer começar outra coisa, né? E para ele não importa muito o que ele tem que passar nesse processo, não. A frase do colérico é missão dada, é missão cumprida. Ele pode chegar no final da batalha, assim, destruído, arrasado, mas ele foi com afinco até o final. Né? Então, aproveitar isso dentro de um relacionamento, né? A crença dele é de que ele pode fazer tudo. Então, né, você falou do servir. Olha o quanto um colérico pode, né, agregar a um relacionamento. Tanto que, falando em linguagens do amor, coléricos, né, podem se expressar com a servidão, com atos de serviço. E aí, ao final disso, elogie, porque também, da mesma forma como o melancólico, é o apetite irascível, né? É do campo das ideias, do campo, né, da ação, do intelecto. Então, são situações, ele busca coisas árduas, né? A concretização de coisas através ali do trabalho árduo. Então, elogie ele, porque se ele se colocou para isso, ele deu o seu melhor. Né? Tanto que no ambiente corporativo, os coléricos, eles são bons líderes, eles vão engajar a equipe, eles vão, né, levar a coisa para frente. Por isso, se você tem um companheiro colérico, a linguagem do amor dele é palavras de afirmação. Porém, ressalva, seja sincero, não é pra você ficar só, né, lambendo. Ele tem que ter genuinidade aí na coisa. Né? Você não vai ficar... Porque eles são perceptivos, né? Eles vão perceber. Isso, Você vai ficar falando, você é bonito, você vai elogiar, nossa, eu percebi o tempo que você desempenhou aí para ficar bonita, né, quanto tempo você passou lá no salão para se arrumar, né, o investimento que você fez de energia para conquistar isso, né, no raso, né? Sanguíneo e fleumático são do raso. Melancólico e colérico, não. As coisas têm que ter sentido, tem que ter aí, né, uma motivação, tá? Muito cuidado com a questão do controle, são mandões, geralmente, né? E aí, principalmente falando em mulheres,
vai despolarizar, vai passar para energia Yang se ficar querendo controlar e mandar em tudo. O que falarei? De certa forma, o sanduíche também funciona no relacionamento. Sim, com certeza, né? Se você quer algo do seu companheiro, né? Você elogia, nossa, como você cuida bem das coisas da casa, nossa torneira quebrou, né? Será que você pode, né, dar uma olhada lá e tal? E aí ele vai e olha, e aí você, puxa vida, como você, né, torna a nossa vida melhor, né, fazendo as coisas. Então funciona assim. Bacana, né? Essa ponte da infância e do adulto, como as coisas. Quando a gente fala de Sim, música, né, não tem como errar, né? sim. A Aninha já vai usar aí uma técnica para conseguir as coisas. Em relacionamento também. Coléricos, como a gente falou, para eles vale muito mais ter razão do que ter paz, né? Eles não vão ceder muito. Então, eles vão assim entrar numa discussão para ganhar, né? Então, tem que tomar cuidado, porque senão vai ficar nesse embate aí. Né? Então, às vezes, o outro temperamento vai ter que ter mais paciência, né? Dar um tempo ali para o fogo abrandar, né? Não discutir no momento onde está percebendo que o fogo está, né, alastrando, esperar dar uma acalmada para falar sobre, né? Bom, e eles perdem a paciência também, né? Como o fogo alastra, né? Então, eles são muito apressados, eles não têm muita paciência. Então, o companheiro aí do colérico tem que ter um jogo de cintura quanto a isso, né? Bom, acho que tecnicamente, né, é isso. Mais uma vez, reforçando. Quem quiser fazer mais perguntas aí, gente, pode fazer. Pensar sobre simbólica mesmo. Se você quer identificar o seu temperamento, pense naqueles 2 itens que eu falei: temperatura e, né, a materialidade, se é rígido ou se cede. Olhe para você, né? Eu sou quente ou sou frio? Né? Eu sou rígido ou eu tenho uma flexibilidade? Né? Aí você vai ser uma... E quente, né, Camila, no sentido de extroversão, né? Sim, sim. De ser extrovertido, de ser para fora, de ser e frio no sentido de ser introvertido, né? De ficar no mundo das ideias. Acho que é isso que eles têm que entender. O que é ser quente, né? Quente expande, você expande diante de você, de um acontecimento, você expande, você age rápido, você é expansivo, ou você é frio, você é introvertido, você assimila e depois você fala, né? Então é importante ter essa ideia. E depois, na outra live, talvez a gente possa explicar a dinâmica da cruz, né? Do quente, frio, úmido, seco, a gente pode explicar melhor. E uma coisa que eu queria falar, assim, que tem a ver com o relacionamento. O colérico, ele não sabe viver sozinho. Porque pensa no fogo. O fogo, ele precisa do ar, ele precisa da água para apagar o fogo, ele precisa do ar e ele precisa da terra, né? Por exemplo, não pega fogo no ar, né? Não pega fogo no nada, pega fogo na terra. Então é um tipo de temperamento que não sabe viver sozinho, né? Então, embora ele tenha autoestima inflada e se ache dono cheio de si mesmo, sabe? Dono da razão, ele precisa sempre do outro. E isso é um elemento muito importante para trazer o colérico para o lugar dele. Até em relação às crianças, assim, às vezes uma criança fala assim, porque eu sou muito bom no futebol, eu faço gol, isso, aquilo. Mas o que te fez ficar bom? Será que foi só o fato de você treinar, ir lá e jogar? Existem muitas outras coisas que estão por detrás disso. Existe uma mãe que te levou, existe um professor que te ensinou, existem os amigos. Então, assim, é sempre bom ajudar o colérico a exercer a humildade dele, reconhecer que ele precisa do outro. Tanto, por exemplo, assim, o melancólico, ele fica muito bem sozinho, né?
O melancólico, ele vai ler livro sozinho, ele vai passar o dia sozinho, e quanto menos pessoas incomodar ele, melhor. O colérico, não. O colérico, se ele fica sozinho, ele vai entrando numa tristeza, né? Ele precisa de alguém pra aquecer ali, né, o fogo dele. Não deixar o fogo morrer, né? Eu tô lembrando aqui, assim, eu gosto sempre de pensar os temperamentos numa festa, né? Num evento, assim. O melancólico, para ele ir, tem que fazer muito sentido, né? O sanguíneo e o fleumático, não. Ah, vai ter comida? A gente vai poder tocar violão? Aí eles estão indo, né? Mas o melancólico e o colérico tem que fazer sentido. E para o colérico, ele vai perguntar quem vai estar lá. Porque tem que ser pessoas boas, tem que ser pessoas que ele vai poder conversar, que ele vai poder expandir, que ele vai conhecer network. Ele não vai simplesmente, porque vai ter comida. Colérico não vai. A coisa ele vai ter que olhar para essa oportunidade como algo que vai fazer ele expandir, crescer e se sentir desafiado, né? É diferente do sanguíneo e do fleumático, que chamou, eles estão indo, né? Sim. E uma coisa que eu lembrei, é isso mesmo. E uma coisa que eu lembrei agora também, o melancólico e o colérico, eles vão guardar fortes impressões das coisas, né? Então, por exemplo, assim, eles não vão perdoar com facilidade, né? Porque, o melancólico, porque tudo que acontece fica gravado nele, né? Aquela impressão é guardada para sempre, tanto coisas ruins quanto coisas boas. O melancólico, se você der um presente para ele, ele vai lembrar. Eu lembro de todos os meus pacientes, eu lembro de todos os pacientes que me deram presente, eu lembro de todas as histórias dos meus pacientes, eu lembro de todas as fisionomias dos meus pacientes, porque eu tenho essa impressão muito forte, eu guardo dentro de mim. E eu lembro também quem me magoou, né? Eu lembro disso tudo. O colérico também é assim, ele também guarda. Né? Agora o sanguíneo não, você briga com ele, tchau, esqueci. No outro dia ele não tá rindo, não tá te abraçando. O fleumático também não guarda muito as impressões das coisas. Então, isso ajuda. Oi? O fleumático você tem preguiça de brigar. Ele não vai reconhecer que você tá brigando com ele. Você fala, você tá brigando comigo? É por aí. Gente, nosso tempo tá acabando. Porque o Instagram ele tem um tempo, né? Senão depois ele encerra aqui e a gente perde a gravação. Mas agradecer a todo mundo que esteve aí, falar mais uma vez que a gente tá pelo direct à disposição de vocês para conversar. Nós amamos falar sobre isso, né? Nossos amigos estão aí por não deixar mentir. Onde a gente tá, pelo menos a Pri colérica aí, ó. Sim. Colérica brava, cara brava. Os traços, né? Os traços também do colérico, né? Uma feição mais fechada, assim, né? Um rosto mais quadrado. Mas também, assim, com um pouco de traços mais refinados, como o melancólico também, né? É diferente do rosto quadrado do sanguíneo, né? Que é uma coisa mais... né? São traços mais fortes, mais marcantes, assim. Ou de coração também, né? O sanguíneo tem um rosto de coração. Ele é tão amoroso que até o rosto dele é de coração. Bom, então é isso. Obrigada. Compartilhem com outras pessoas que vocês acham que são coléricos também, com seus companheiros, suas companheiras, com pais, né, que têm filhos aí que podem despertar para cuidar com as crianças de uma forma mais saudável, né, a partir dos temperamentos. Os temperamentos só têm a ajudar, né, na nossa vida. Um beijo. Semana que vem é os sanguíneos, né? Sanguíneos, aham. Fiquem atentos, sanguíneos, para a próxima semana. Vai ser uma live bem gostosa. Beijo. Tchau, cara.